Boa noite. Boa noite. Todos e todas bem-vindas a essa noite, início de noite, de sábado, ao Centro Espírita Casa do Caminho, de Campo Grande, MS. É muito bom, é com muita alegria que eu venho para a gente fazer essa conversa, fazer essa reflexão sobre o Evangelho de Jesus. Porque o Evangelho de Jesus é um roteiro, é uma receita, é um guia para a nossa caminhada evolutiva e nos facilita em muito essa caminhada, nos livrando de muitas dores e de muito sofrimento. Então é sempre muito bom a gente estudar as lições que esse Evangelho nos traz. E hoje a nossa lição é do capítulo 2, Meu Reino Não É Deste Mundo. Mais especificamente nessa noite a gente vai conversar sobre a realeza de Jesus. E aí, para iniciarmos a conversa, eu vou relatar uma passagem da vida de Jesus, que é quando Jesus é levado à frente de Pilatos, bem já próximo da sua crucificação. E nessa passagem, Pilatos, ele faz um questionamento a Jesus. Ele pergunta a Jesus: sois rei dos judeus? E Jesus responde a Pilatos: meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, minhas gentes teriam combatido para me impedir de cair na mão dos judeus. Mas meu reino não é aqui. Pilatos ainda insiste com Jesus. Ele pergunta novamente: sois, pois, rei? Aí Jesus responde: vós o disseste. Eu não nasci e nem vim a este mundo senão para testemunhar a verdade. Qualquer que pertença à verdade, escuta a minha voz. Essa é uma passagem do Evangelho de João, capítulo 18, do versículo 33, 36 e 37. E nos dá já uma visão de como as pessoas da época viam Jesus, o que esperavam de Jesus e o que ele já vai deixando claro que é a missão dele aqui na Terra. Outra passagem do Evangelho que nós conseguimos perceber o que se esperava de Jesus é novamente num dos Evangelhos de João, que é descrito como a entrada triunfante de Jesus em Jerusalém, conhecido como Domingo de Ramos, que João relata o seguinte: tomaram ramos de palmeiras e saíram ao seu encontro clamando: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor e que é rei de Israel. No Evangelho de Lucas a gente vê mais ou menos a mesma coisa. Lucas relata assim: bendito é o rei que vem em nome do Senhor. Então, em todas essas passagens, esses trechos dos evangelhos, tanto no encontro com Pilatos, na entrada em Jerusalém, a gente tem uma ideia do que as pessoas da época esperavam de Jesus. Eles viam em Jesus o Salvador, o libertador de Israel, porque na época Israel estava sob domínio do Império Romano. Roma era uma cidade muito forte militarmente, conquistou praticamente toda a Europa, a parte da Ásia e da África, formando um império. E entre essas regiões conquistadas estava Israel. Então o povo hebraico estava sob o domínio de Roma, e os seguidores de Jesus, as pessoas que viviam naquelas regiões, naquela época, achavam que Jesus seria esse libertador, seria um rei que teria um reino como a gente conhece aqui na Terra, um reino terrestre, com território, com riquezas, com economia, com sistema de governo, com exército constituído bem próximo. Apesar de em vários momentos, nós vimos aí no encontro de Jesus
com Pilatos, que ele diz que o reino dele não é deste mundo. Mas na época a ideia era de que Jesus seria um rei, teria um título, como a gente vê normalmente acontecer aqui na Terra. No livro Boas Novas, do Espírito Humberto de Campos, que foi psicografado por Chico, ele traz também uma passagem da vida de Jesus, que é de quando Jesus está indo de Jericó até Jerusalém, fazendo as pregações, né? E no caminho ele cruza com um grupo de sacerdotes e pensadores, que eram os doutores da lei da época, né? Era um segmento social que tinha importância. E eles, se sentindo atraídos pelo magnetismo, dada a condição de superioridade espiritual de Jesus, o magnetismo dele era muito forte. Então era difícil as pessoas que chegassem perto dele na época que não se sentissem atraídas. A gente vê aí vários relatos que as pessoas se emocionavam, choravam por conta desse magnetismo. E esse grupo de sacerdotes, então, é atraído para próximo de Jesus, e um dos sacerdotes, Anã, ele se dirige até Jesus de uma forma assim, bastante arrogante, orgulhosa, e começa a fazer uma série de perguntas a Jesus. Ele diz assim: Galileu, que fazes na cidade? Daí Jesus responde assim: passo por Jerusalém buscando a fundação do reino de Deus. Reino de Deus, ele dá uma risada irônica, né? E pergunta assim: o que pensas tu? O que pensas tu venha a ser isso, esse reino? E Jesus, de forma muito serena, calmo, né, responde: esse reino é obra divina no coração dos homens. Aí Anã fala para Jesus: obra divina em tuas mãos, e dá até uma gargalhada assim, debochando, né? E continua perguntando: com que contas para levar avante essa difícil empresa? Quais são os teus seguidores e teus companheiros? Acaso terá conquistado o apoio de algum príncipe desconhecido e ilustre para auxiliar-te na execução dos teus planos? Novamente a gente vê aqui presente a ideia do reinado terrestre, né? Constituído de um território, de riquezas, de exércitos, né? De poder político. Aí Jesus responde com muita humildade, né? Meus companheiros hão de chegar de todos os lugares. Bem debochado, Anã diz assim: sim, os ignorantes e tolos estão em toda parte da terra. Certamente que esse representará o material da sua edificação. Entretanto, propõe-te a realizar uma obra divina, e já vistes alguma estátua perfeita, modelada com fragmentos de lama? Novamente ele é irônico com Jesus, né? E Jesus responde o seguinte para ele: nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que o do sentimento, e nenhum cinzel é superior ao da boa vontade. Então, novamente, Jesus vai deixando claro aqui que o reino dele não é um reino material, não é deste mundo. Anã fica impressionado, né, com a resposta firme e inteligente de Jesus, mas ainda assim não dá o braço a torcer e continua. Conheces Roma, Atenas, que eram cidades importantes da época? E Jesus responde de forma convicta para ele: conheço o amor e a verdade. E ele continua ainda: tem ciências dos códigos da corte provincial e das leis do templo? E Jesus responde calmamente novamente: sei qual é a vontade do meu Pai que estás no céu. Anã ainda contempla Jesus e sai irritado, vai embora, né, de forma arrogante, superior,
e se dirige à Torre de Antônio, que era um local em que eles ficavam em Jerusalém. Então, no Evangelho de João, do início, na fala de Jesus, esse Evangelho ele está escrito na íntegra no capítulo 2, no início do capítulo 2. E ele diz assim, ó: meu reino não é deste mundo, e tu dizes que eu sou rei. Eu não nasci e nem vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Então a gente percebe nesses trechos que a gente viu na conversa de Pilatos, na conversa de Jesus com o sacerdote Anã, e agora na citação do Evangelho, a fala de Jesus no Evangelho de João, que a missão de Jesus nesse mundo, né, aqui na terra, foi de edificar o reino de Deus, mas nos corações humanos, né? Foi de trazer as leis divinas, as leis morais divinas, porque para a edificação desse reino de Deus aqui, nós precisamos seguir essas leis divinas. São as leis do reino de Deus, né? Então fica bem claro nessas falas e nessas passagens do Evangelho que a realeza de Jesus não é uma realeza terrestre de títulos, de poder político, de mando. É uma realeza moral. É uma realeza moral que é fruto da condição de espírito perfeito e que foi consequência das condições do viver de Jesus segundo as leis divinas. Essa é uma realeza que ela não termina com a morte do corpo físico, ela não é passageira, ela é uma realeza que perdura, né? Tanto que nós já estamos a 2022 desde a vinda de Cristo e o seu Evangelho perdura até hoje, é o nosso guia, é um código de moral dos mais completos que a gente tem. Então fica bem claro qual era o tipo de realeza que Jesus tinha como missão estar edificando aqui na terra. E com a autoridade que lhe competia e que lhe compete, a condição de espírito que já atingiu a perfeição, ele veio com a missão de nos orientar, de nos esclarecer, de nos conduzir através tanto de lições que ele deixou, como também dos exemplos, de nos conduzir nessa nossa caminhada para que nós possamos ir conquistando esses valores morais, entendendo e vivendo de acordo com as leis morais e divinas, para que esse reino de Deus possa ser edificado. E assim a gente vai pouquinho de pouquinho em pouquinho, fazendo a nossa reforma, à medida em que nós vamos aprendendo, realmente aplicando esses ensinamentos de Jesus e caminhando então rumo à nossa perfeição, à felicidade. Ainda no Evangelho de João, quando ele diz assim, ó: mas o meu reino por agora não é daqui. Né? Novamente Jesus está dizendo que o reino dele não é daqui. Ele demonstra bem que ele foi um enviado de Deus à terra, mas que esse reino divino está ligado à ideia de uma vida futura, né? De uma vida após a morte do corpo físico. Jesus, no seu viver aqui, durante seus ensinamentos, as suas lições, através da sua palavra, e principalmente através das suas ações, ele sempre foi testemunhando as leis de Deus. E é isso que ele diz lá na conversa com Pilatos, é o que ele diz na conversa com o sacerdote Anã. Que ele veio aqui
para dar testemunho da verdade. Que verdade era essa? Eram as leis morais divinas, que são as leis que têm que guiar a nossa caminhada evolutiva. E para que a gente aprenda sobre essas leis, são necessárias algumas condições. Primeiro, é necessário que nós nos percebamos como espíritos imortais, que temos uma caminhada evolutiva, mas que a nossa destinação, embora nesse momento sejamos espíritos imperfeitos, isso é uma condição passageira. A nossa destinação é a perfeição. Então é preciso que nós nos entendamos, nos percebamos assim, como espíritos imortais, que no momento estamos nesse mundo, estamos encarnados, estamos tendo uma vida nesse mundo, uma de muitas, que na verdade esse mundo representa para nós o que? Uma escola. A gente está em aprendizado, né? Nós somos seres que iremos desenvolvendo aos poucos a nossa inteligência e a nossa moral. É importante que o nosso potencial de desenvolvimento moral seja maior do que o nosso desenvolvimento intelectual, porque só assim a gente vai possibilitar para que se edifique o reino de Deus, como Jesus pregou durante a sua passagem aqui na Terra. E assim a gente vai se tornando cada dia mais sábio e também cada dia mais feliz. Jesus é a maior autoridade da Terra, porque ele foi designado por Deus, graças à sua perfeição, que foi conquistada por ele, para dirigir a caminhada evolutiva da humanidade terrestre. Ele foi enviado por Deus para nos orientar, nos tirando da nossa situação, do nosso estado de ignorância ainda, de muito apego às coisas materiais, o nosso estado inferior ainda, muito apegado ao orgulho, ao egoísmo, né? A fim de que nós possamos ir nos melhorando, fazendo a nossa reforma íntima, melhorando a cada dia, dando um passinho, até chegarmos à condição de espírito perfeito, a condição de angelitude. O mundo, ele passou a contar o tempo diferente da vinda de Jesus para cá, dada a importância de Jesus, né? Jesus foi tão importante na nossa história que quando ele veio, a história passou a ser contada diferente, tanto que nós temos o antes de Cristo e o depois de Cristo. E não é só uma questão de calendário, não é só uma questão de contar, de ter Jesus como uma referência para marcar o tempo e a gente ter um calendário, não é só isso não. Jesus influenciou muito o pensamento da humanidade, o modo de viver da humanidade, porque na época da vinda de Jesus, a gente observa isso pelos relatos, pouca importância se dava à vida. Vendia-se crianças, vendia-se filhos, as pessoas eram apedrejadas por qualquer coisa, em qualquer motivo fútil, se apedrejava em praça até matar, se matava a chibatadas, não se dava valor à vida. A gente ainda vivia meio que num estado de selvageria ainda, né? Assim, mulheres não tinham valor nenhum, crianças muito menos, então, né? Tanto a gente vê os relatos da época, as pessoas que tinham doenças mentais, as pessoas que tinham
doenças como a hanseníase tinham que se isolar da sociedade, se mandava para longe para não fazer parte do grupo social aqui ou da comunidade em que se vivia. Então assim, era uma vida muito permeada pela falta de amor, de respeito para com o próximo. E com a vinda de Jesus, isso mudou. Jesus nos ensinou sobre o amor. Jesus exemplificou sobre esse amor. Então por isso que Jesus foi um marco na história da humanidade e penetrou em todas as áreas, na ciência, na filosofia, na religião, quer dizer, alterou a vida das pessoas, né? Então Jesus é, portanto, o impulsionador da nossa libertação do estado de ignorância, do estado de imperfeição, para caminhos mais luminosos, rumo à nossa vida eterna, a vida futura. É o nosso irmão mais velho, é o nosso guia. Jesus é o nosso modelo. E ele está tão acima de nós, em termos de perfeição, está tão acima de nós em termos de perfeição, que fica até difícil a gente dar um título para Jesus. Porque Pilatos mandou pregar lá na cruz, né? Jesus de Nazaré, rei dos judeus. Mas Jesus está tão acima da gente em termos de perfeição, na graduação da sua perfeição, que fica até difícil de dar esse título, ou qualquer outro título. Mas, ao mesmo tempo que por ser perfeito, ele está acima, ele está muito próximo. Está ao nosso lado, porque nos dedicou amor. Porque caminha ao nosso lado, nos ensina, nos orienta. É sempre assim, às vezes a gente ouve em entrevistas, as pessoas perguntam, quem que é o seu maior ídolo, né? Tem muita gente que fala Jesus, né? Meu maior ídolo é Jesus. Eu sempre que ouço aquilo, eu fico pensando, será que a pessoa, quando fala aquilo, tem dimensão do que é a figura de Jesus? Tem dimensão do tamanho da sua perfeição, porque ela é tão grande que Jesus foi designado há 4 bilhões e meio de anos atrás, para presidir, para coordenar a formação do planeta Terra. Sob a direção, sob o direcionamento de Jesus, nós temos aí, de acordo com a espiritualidade, mais de 20 bilhões de espíritos. Encarnado a gente deve ter, eu não estou muito por dentro do censo, mas deve ter uns 7, 8 milhões encarnados aqui na Terra. Mas aí a literatura espírita, ela diz que tem mais de 20 bilhões de espíritos sob a condução de Jesus, no seu aprisco. São 20 bilhões de ovelhas sob o seu pastoreio. Então, assim, a gente pensando nisso, né, a gente tem uma dimensão de quão é perfeito Jesus e de quão é grande e difícil a tarefa, porque nós somos bem rebeldes, né? A gente reprova de ano aí direto, né? Mas Jesus, com a sua passagem pela terra, nos deixou essas lições que nos guiam, que devem nos guiar. Deixou uma receita prontinha, um passo a passo, para que nós façamos a nossa caminhada com a perfeição, para que a gente, seguindo os ensinamentos que estão contidos no Evangelho, as leis morais que Jesus vai nos ensinando ali, nós possamos ser, a cada dia que passa, um pouco melhor do que nós fomos ontem, né? Que a cada dia a gente vá se melhorando. Então essa é a realeza de Jesus. Não é aquela realeza
baseada em títulos, não é aquela realeza passageira que morreu o corpo físico, ela termina. É uma realeza moral que perdura e vai perdurar ainda por muitos milênios, até que a gente chegue à nossa caminhada final, que é a perfeição. E aí, para finalizar então, eu vou deixar uma reflexão para nós, a gente pensando aí depois. Os espíritos superiores, eles sempre estão vindo e nos dando dicas, né? Através de mensagens, eles nos dão dicas, nos dão ensinamentos, nos passam conselhos. E esse aqui foi de uma rainha da França, alguém que teve a realeza terrestre, mas não teve a realeza moral, né? Que deixou essa mensagem, que foi codificada por Kardec, escrita e registrada por Kardec no momento da codificação das obras básicas, né? Então ela diz assim, ó: para se granjear um lugar neste reino, são necessárias a abnegação, a humildade, a caridade em toda a sua celeste prática, a benevolência para com todos. Não se vos pergunta o que fostes, nem que posição ocupastes, mas que bem fizestes, quantas lágrimas enxugastes. Uma rainha de França, Havre, 1863. Que fique aí para nós essa reflexão, para que a gente possa estar direcionando a nossa caminhada aí durante a semana, no nosso dia a dia.